Olá, sejam bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas e o objetivo dessa videoaula é mostrar a resolução dos exercícios da aula 7 do nosso curso de Programação Estruturada com a linguagem C. Vamos começar? Certo, vocês podem ver aí na tela a especificação do primeiro exercício da nossa aula e vejamos o que diz esse exercício. Escreva um programa em C que classifique de acordo com o tamanho uma organização populacional, respeitando a seguinte escala. O que é uma organização populacional? É um município, pessoal. E vejamos o que diz a escala. Se eu tiver de 1 até 5.000 habitantes, o meu município ele é uma vila. Se eu tiver entre 5.001 e até 15.000 habitantes, eu tenho um distrito. Se eu tiver até 1 milhão de habitantes, eu já tenho uma cidade. E acima disso, é uma metrópole. Vejamos o que diz agora o nosso exercício. Apresente por meio de um subprograma um procedimento que nós vamos chamar de classifica município, o nome do município e a classificação do município. Então vejamos, a gente vai construir uma função que vai receber o nome do município, certo? O tamanho da população e vai dizer se esse município é uma vila, um distrito, uma cidade ou uma metrópole, ok? Bem, o exercício está dizendo que os municípios deverão ser classificados enquanto o usuário desejar, ok? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui então é, nós vamos construir uma função que mostra a classificação do município dado o tamanho da população. E vejamos, como essa função ela não vai retornar nada, nenhum dado, essa função vai ter o tipo void. O exercício já está me dizendo que essa função ela deve se chamar classifica município, certo? E o que nós precisamos passar para essa função? Ora, se essa função vai mostrar o nome do município, então nós precisamos passar para ela um texto. Esse texto é o nome do município, certo? E, além disso, a minha função vai mostrar também a classificação do meu município em vila, distrito. Para isso, eu vou precisar passar para essa minha função um outro dado, que é o tamanho da população. Vejamos. Então, recebendo esses dois dados, o nome do município e o tamanho da população, a minha função precisa então dizer se aquele município é uma vila, um distrito, uma cidade, uma metrópole, de acordo com as regras que foram colocadas aqui em cima, certo? Vamos colocar essas regras em forma de comentários aqui? Ok, essas são as regras que foram definidas aqui no meu exercício. Então vamos lá. Antes da gente entrar nessas regras, vejamos, nós vamos precisar aqui de uma variável que eu vou declarar que vai ser o quê? A classificação. Essa minha variável, ela vai ser uma variável do tipo texto e ela vai me armazenar a classificação do município, ok? Agora nós vamos implementar essas regras que foram colocadas aqui. Acompanhe comigo. Vejamos, vamos traduzir isso para o código. Se a população está entre 1 e 5.000, nós temos uma vila. Então vamos lá. Se o tamanho da população, que é justamente o dado que foi informado para a função no momento em que ela foi chamada, for maior ou igual a 1, e ao mesmo tempo o tamanho da população for menor ou igual a 5.000, o que vai acontecer? Nós temos uma vila, não é isso? Então, nesse caso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos guardar dentro dessa minha variável chamada
classificação, o texto vila, ok? Caso a minha população esteja entre 1 e 5 mil, eu tenho uma vila, ok? Vejam, estou construindo uma estrutura de ifs alinhados. Então, se essa condição for falsa, vejamos, vamos cair num else, e aqui, na verdade, eu vou usar um else if, ok? Então, vamos lá. Vamos ver agora, para essa segunda condição ser verdadeira, eu preciso dizer que o tamanho da população precisa ser maior do que 5 mil, ok? E ao mesmo tempo, ela precisa ser menor ou igual a 15 mil habitantes, certo? Isso é o que diz a segunda regra. E se ela for verdadeira, o que nós vamos fazer? Nós vamos guardar da minha variável classificação o texto distrito, ok? Entre 5 mil e 15 mil pessoas ou habitantes, eu tenho um distrito. Vejamos, vamos seguir a mesma ideia para agora construir a próxima condição do meu if alinhado. Vejamos, a próxima regra diz que se a população está entre 15 mil e 1 milhão de habitantes, então, se o tamanho da população for maior do que 15 mil, ok? E ao mesmo tempo o tamanho da população for menor ou igual, não é isso? 1 milhão, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, nesse caso, nós temos uma cidade. Então, nós vamos guardar na variável classificação o texto cidade, certo? E por último, nós temos o caso da metrópole. Vejamos, a metrópole vai ser aquela situação aonde nenhuma das condições acima é verdadeira. Ou seja, não é uma vila, não é um distrito, não é uma cidade. E agora eu sei que para chegar aqui eu tenho que ter um município com mais de 1 milhão de habitantes. Eu não preciso colocar a condição, ok? Eu estou assumindo que se eu cair nesse else, eu vou ter já um município com mais de 1 milhão de habitantes. E aí, nesse caso, nós vamos colocar aqui que esse município é uma metrópole, ok? Vejam, depois de executar esse if alinhado, o que nós temos? Nós temos na variável classificação a classificação desse município. E agora o que eu preciso fazer é mostrar então qual é a classificação desse município. Como é que eu faço isso? Ora, usando o nosso comando printf. E eu vou escrever o seguinte, olha só, porcentagem S, que vai ser substituído pelo nome do município, é uma, e agora um outro porcentagem S, que vai ser substituído pela classificação. Vamos colocar aqui o nome do município, que vai ser substituído pelo primeiro porcentagem S, e a classificação, que vai ser substituída pelo segundo porcentagem S, esse aqui, ok? Então vejam, eu tenho aqui uma função que recebe o nome do município, o tamanho da população, e com base no tamanho da população, vai determinar qual é a classificação desse meu município em vila, distrito, cidade, metrópole, e ao final vai mostrar aqui na tela a classificação desse meu município, ok? Vejamos, agora eu vou para a minha função main. E o que eu vou fazer na função main? Primeira coisa, nós vamos escrever um código aqui que pede o nome do município.
Para isso, nós vamos precisar declarar uma variável que nós vamos chamar de município, certo? Essa minha variável, ela vai ter capacidade para armazenar até 50 caracteres, é uma variável do tipo texto, certo? Vou usar aqui um comando printf, e esse comando printf, ele vai fazer o quê? Ele vai escrever na tela, entre com o nome do município, certo? E para efetivamente o usuário informar o nome do município, nós vamos usar a função gets. Então gets, e eu vou passar para gets a minha variável município, certo? Vejamos. Deixa eu abrir um espaçozinho aqui, certo? Para a gente poder visualizar melhor o código. Vamos lá. Agora a gente vai pedir também a população. Qual é a população daquele meu município? Então vamos lá. População. Vou declarar uma variável para armazenar a população, certo? Vou usar um comando printf que vai escrever na tela, entre com o tamanho da população e, finalmente, para ler o tamanho da população, eu vou usar um comando scanf. E aqui no scanf eu vou especificar um porcentagem de, porque a minha variável, aonde o valor vai ser lido, ela tem o tipo int, e é a minha variável população, lembrando sempre de colocar um ezinho, tá, na frente do nome da variável. E vejamos, aqui eu já tenho então o nome do município, a população. Vejam, eu posso agora chamar a minha função. Classifica município, que é o nome da minha função, e aí eu passo para a minha função o município que foi lido, certo? E a população. E o código vai mostrar a classificação desse município. Bom, vamos ver se o código está compilando. Primeira coisa, clique em compilar. Ops, tem um erro aqui, classificam. A gente errou aqui, né? Classificação. Vamos ver se tem mais algum outro problema. Mais um erro. strcopy. Para usar strcopy, a gente precisa declarar aqui mais um include. E esse include é string.h, certo? Vamos lá. Mais uma vez, classificação, ok? Vamos lá, agora finalmente o nosso programa rodou, certo? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos executar. Vamos entrar com o nome de município. Por exemplo, Goiânia. Não sei quantos habitantes que tem Goiânia, ok? Vamos dizer que Goiânia tem 500 mil habitantes. 500 mil. Então está dizendo que Goiânia é uma cidade, ok? Vamos rodar de novo e vamos colocar, por exemplo, São Paulo. São Paulo, dizendo que São Paulo tem, eu não sei quantos habitantes tem São Paulo, mas vamos estimar aqui 3 milhões. Então vai dizer que São Paulo é uma metrópole, ok? Vamos lá. Tem um pequeno ajuste que a gente precisa fazer nesse nosso programa, porque aqui diz que os municípios deverão ser classificados enquanto o usuário desejar. Então vejam, aqui eu estou pedindo o município, pedindo a população, classificando uma única vez. Como é que eu faço para repetir isso diversas vezes? Eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar aqui uma variável do tipo char que vai armazenar um valor. Repete, e aí repete vai ser S ou N, ok? Eu vou começar com repete guardando S. E vou fazer o seguinte, eu vou pegar, eu vou colocar
uma repetição do tipo do while, porque eu quero pedir o município pelo menos uma vez, ok? O que eu vou fazer? Esses comandos que eu selecionei são aqueles que vão ser repetidos. Então, esses comandos é que vão estar dentro da minha repetição. Vejam, coloquei dentro da repetição do, agora eu tenho que colocar o while aqui, não é? E depois eu coloco aqui, qual a condição de parada? Enquanto repete for igual a S, ok? Então, enquanto repete estiver guardando S, ele vai fazer isso aqui. Pede o nome do município, pede população, classifica o município. Só que, depois que ele classificou o município, eu vou aproveitar um pedacinho de código aqui, tá? Ele vai colocar uma mensagem na tela que vai dizer o seguinte: continua executando. E aí eu vou colocar aqui informe S ou N, ok? E aí eu vou colocar um scanf com porcentagem C para ler um valor para minha variável repete, certo? Antes de fazer o scanf, eu vou fazer um flush para esvaziar o buffer, para que esse caractere seja de fato lido, ok? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um flush até antes desse gets aqui, antes desse scanf, ok? Toda vez que ele for ler uma variável, antes ele esvazia o buffer, ok? Então vamos lá, vamos compilar. Vamos executar. Nome do município. Vamos colocar aqui Teresópolis, que é uma cidade que fica perto de Goiânia. Quantas pessoas vivem lá? Eu não sei, vou colocar aqui 2.000 pessoas, ok? Teresópolis é uma vila. Continua executando? Sim. Entre com o município. Vamos colocar aqui São Paulo. Vamos colocar novamente aqui que São Paulo tem 3 milhões de habitantes, é uma metrópole. Continua executando? Sim. Vamos colocar aqui Goiânia. Goiânia tem quantos habitantes? Eu não sei, vamos chutar aqui, por exemplo, 100 mil. Então Goiânia é uma cidade. Continua executando? Agora eu entro N. Vejam, a condição foi falsa da minha repetição e o programa terminou. Vejam, a condição é repete enquanto essa minha variável repete estiver guardando S, ok? Bom, esse foi então o primeiro exercício da aula 7. Vamos para o próximo? Já volto. Muito bem, estamos aqui com a especificação do segundo exercício da aula 7. Vamos ver o que diz esse exercício. Desenvolva um programa em C que leia duas notas de 20 alunos, ok? Temos 20 alunos, para cada aluno eu vou ler duas notas e calcule as médias finais para cada um deles, usando três funções, uma para cada tipo de média apresentada nos itens A, B e C. Para cada aluno deverão ser lidas as notas e feita uma chamada para as respectivas funções. Então eu quero a média aritmética das duas notas, eu quero a média ponderada com pesos 2 e 3 e a média ponderada com 3 e 7. Vejamos, vamos lá. Primeira coisa nós vamos então construir as funções que estão sendo solicitadas aqui. Primeiro, vamos construir, que tal uma função para calcular a média aritmética? Como é que eu vou construir essa função? Vejamos, essa função ela vai calcular a média, ok? Então ela me retorna um valor do tipo real, do tipo double. E essa minha função eu vou chamar ela de média aritmética, ok? Ela vai retornar um valor do tipo double. E ela vai receber para fazer o processamento, ou seja, o cálculo da média aritmética, dois valores, a nota 1 e a nota 2, que também tem o tipo double. E o que a função vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, ela vai
calcular a média e vai retornar. Então vamos lá. Eu vou ter um comando return para retornar um valor. E o que eu vou retornar? A média. E o que é a média? É a nota 1 somado com a nota 2 e isso aqui dividido por 2. Isso aqui é a minha média aritmética. Então vejam, a minha função recebe a nota 1, recebe a nota 2 e retorna um valor do tipo double. Vejam esse double aqui. E eu uso um comando return para retornar um valor para a função, ok? A sintaxe é return e uma expressão, um valor que tenha o mesmo tipo da função, ou seja, essa expressão aqui é uma expressão do tipo double que corresponde ao tipo da minha função, ok? Vejamos, o meu exercício pede para eu construir 3 funções, mas eu não vou construir 3 funções, eu vou construir só 2. A primeira vocês estão vendo, que é a média aritmética, e a outra é uma função que eu vou usar para calcular a média ponderada. E vejam, por que eu não vou construir 2 funções para calcular a média ponderada? Vejam, a média ponderada é uma função que retorna um valor do tipo double. É uma função que eu vou chamar de média ponderada, ok? O que eu vou passar para ela? Vejam, se eu tivesse construindo 3 funções, eu poderia passar a nota 1 e a nota 2, certo? Eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou passar aqui para ela o peso 1 e o peso 2. Por quê? Porque aí eu posso ter uma única função. Vejam, eu passo a nota 1, a nota 2 com o peso 2 e o peso 3. E aí eu posso usar a mesma função para passar a nota 1, a nota 2 com o peso 3 e o peso 7. É lógico que eu poderia fazer uma função para calcular a média ponderada onde eu passasse só a nota 1 e a nota 2 e aqui dentro eu usaria o peso 2 e 3, ok? Mas assim eu tenho uma função que pode ser utilizada nos 2 casos aqui, certo? E como é que seria o cálculo da média ponderada? É assim, vejam, eu vou ter um comando return aqui, tá? E ele vai retornar o quê? A média ponderada. E o que é a média ponderada? Horas, é o peso 1 multiplicado pela nota 1 mais o peso 2 multiplicado pela nota 2 e isso aqui dividido pela soma do peso 1 com o peso 2, certo? Isso é a média ponderada. Vejamos, temos as funções, agora eu vou fazer aquilo que o meu programa está especificando. Então eu vou fazer esse processamento para 20 alunos. Como é que eu faço isso? Toda vez que a gente fala uma quantidade fixa de repetições, nós usamos um comando for. Então vamos construir aqui um for que vai executar 20 vezes, ok? Então são 20 alunos, então vou construir uma repetição que vai executar um conjunto de comandos durante 20 vezes. E o que eu vou fazer aqui dentro desse for? É o seguinte, eu vou solicitar as notas dos alunos, ok? E aí eu logo em seguida calcular e mostrar as médias, certo? Como é que eu solicito as notas? Vejamos, eu vou declarar 2 variáveis para armazenar a nota 1 e a nota 2. E aí eu vou escrever aqui na tela printf entre com as 2 notas. Entre com as notas do aluno, 2 notas, ok? E para fazer a leitura, eu vou usar um comando scanf. Como é que eu faço para solicitar 2 notas? Vejam, eu uso um porcentagem LF para a primeira variável,
porcentagem LF, lembrando que LF é para ler um valor do tipo double, se fosse o valor do tipo float seria porcentagem F, ok? E agora eu passo as minhas variáveis, nota 1 e nota 2, certo? Então repare, eu posso fazer a leitura de duas variáveis no meu SKF, basta colocar aqui o porcentagem LF, vejam, dois marcadores de formato, duas variáveis, ok? Feito isso, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos calcular e mostrar a média. Vejam que interessante, eu posso fazer o seguinte, eu posso já escrever um comando printf, assim, ó, qual é a média aritmética? A média aritmética vai ser um valor, LF, certo? Que vai ser substituído por alguma coisa. E vai ser substituído por o quê? Horas. A chamada, a minha função, média aritmética, onde eu vou passar a nota 1 e a nota 2. Vejam que interessante, pessoal. O printf está esperando um valor aqui, no lugar desse porcentagem LF. E vejam, a minha função média aritmética, ela calcula e retorna um valor. Não é isso? Então eu posso usar a chamada da minha função aqui no lugar onde eu colocaria usualmente um valor. Por quê? Porque na sua essência, toda vez que você chama uma função e essa função retorna um valor, você pode usar essa função em qualquer lugar do seu código onde você usaria um valor, certo? Então eu posso chamar a função diretamente aqui dentro do meu printf. O valor que for retornado pela função é o que vai ser impresso aí na tela. E vejamos, eu posso seguir a mesma ideia e usar aqui um printf para calcular a média ponderada com pesos 2 e 3, certo? E aí, qual é a média ponderada com pesos 2 e 3? Vamos colocar aqui um porcentagem LF, certo? E aqui eu vou chamar a minha outra função. Vejam, a minha outra função, ela se chama média ponderada. E o que eu preciso passar para ela? Eu preciso passar as duas notas, a nota 1, a nota 2, e além disso, o peso 1 e o peso 2. Então vamos lá, nesse caso, eu tenho os pesos 2 e 3. Então estou passando esses 4 dados para a minha função média ponderada. As duas notas e os dois pesos, 2 e 3, certo? Vou aproveitar esse mesmo código aqui e vou colocar aqui a média ponderada com os pesos 3 e 7 vai ser o quê? É a mesma chamada, só que agora eu coloco aqui, ó, 3 e 7, que são os pesos, certo? Tá aqui, pessoal, esse é o nosso programa. Vejam como simplificou bastante a solução do nosso programa o uso de funções. Vamos ver se isso aqui está compilando? Primeiro a gente salva, precisa compilar isso aqui. Vejam, tem um erro aqui, né? Faltou o quê? A gente tem que colocar, para cada parâmetro da função, você tem que colocar o tipo e o nome. E os parâmetros separados por vírgula. Excelente, foi muito bom isso ter acontecido, porque a gente pode mostrar para vocês que nem sempre as coisas funcionam. O compilador vai apontar erro e a gente tem que consertar esses erros, certo? Vamos lá. Compilando, agora foi. Para executar esse nosso programa, vamos fazer o seguinte, para não ficar muito extenso, vamos colocar aqui 3 alunos, ok? E vamos fazer o seguinte, antes desse printf, vamos colocar aqui um outro printf só para separar as mensagens de um aluno e do outro, para a gente conseguir identificar isso na tela. Vamos colocar aqui um /n, certo? Para ele quebrar a linha. Então vamos compilar. Vamos executar. Entre com as notas do aluno. Vamos colocar aqui, por exemplo, 7 e 8.
Então ele está mostrando aí, a média aritmética é 7,5. A média ponderada com peso 2 e 3, 7,6. E com 3 e 7, 7,7. Ok, vamos colocar outras notas, 4 e 9. Então veja, a média aritmética 6,5. A média ponderada com peso 2 e 3 é 7. 3 e 7, 7,5, certo? E o terceiro aluno, vamos colocar aqui 2 e, por exemplo, 8. E vejam, a média aritmética é 5, e as médias ponderadas 5,6 e 6,2, ok? Muito bem, esse foi então o segundo exercício da aula 7. Vamos ao próximo? Já volto. Muito bem, estamos aqui na tela com a especificação do terceiro exercício da aula 7. Vamos ver o que ele diz? Escreva um programa em C que solicite ao usuário o seu ano de nascimento, bem como o ano atual. Após a leitura, ele vai acionar um subprograma, apresenta idade, que vai apresentar a idade provável em anos desse usuário. Então, vejam, a gente vai chamar uma função e vai passar para ela o ano de nascimento e o ano atual. Essa função vai calcular a idade do meu usuário. Por fim, deverá acionar ainda outro subprograma, ou seja, outra função obtém classificação que vai mostrar qual é a classificação de acordo com a idade da pessoa. Então, até 12 anos é uma criança, de 13 até 17, adolescente, 18 a 25, jovem, e de 25 a 59, adulto, finalmente acima de 60, idoso. Vamos lá? Vamos então construir a função que vai calcular a idade da pessoa. Então vejam lá, vamos colocar aqui uma função e ela vai fazer o seguinte: ela vai apresentar a idade, tá? E retornar essa idade ao código chamador. Vejam, essa minha função, como ela vai retornar a idade, ela vai retornar um valor do tipo int. Então o tipo da minha função é int. Vamos chamar essa função de apresenta idade. A gente poderia chamar ela de calcula idade, mas como essa minha função também vai mostrar na tela a minha idade, eu vou chamar ela de apresenta idade, certo? Eu passo para ela duas informações, o ano de nascimento e o ano atual. Vejamos. O que a minha função vai fazer é o seguinte: ela vai calcular a idade. E a idade vai ser dada pela diferença entre o ano atual e o ano de nascimento. Tendo calculado a idade, a minha função vai mostrar na tela qual é essa idade, ok? Então vai mostrar ali, ó, a pessoa informada, ela tem porcentagem de anos de idade. E aqui o meu porcentagem de vai ser substituído pelo valor da minha variável idade, ok? Feito isso, a minha função vai dar um return passando a idade. Então vejam, a minha função, na sua essência, recebe o ano de nascimento, o ano atual, calcula a idade da pessoa com base nessas duas informações e, finalmente, retorna essa idade para o código chamador, ok? Vejamos, nós precisamos de uma outra função que o meu exercício diz que se chama obtém classificação. E vejam, a função obtém classificação, ela só vai mostrar aí qual é a classificação da pessoa dada a idade. Ela não vai retornar nada, então ela é do tipo void. Ela recebe a idade. O que vai fazer essa função? Vamos colocar aqui um comentário. Ela vai mostrar a classificação por idade, ok? E vejamos, essa classificação ela vai ser feita de acordo com essa tabelinha, essas regras que o exercício especificou
logo acima. Vejam, eu vou colocar então os comentários que correspondem a essas regras e a gente em seguida preenche o código correspondente a esse comentário, ok? Vou fazer isso e já volto. Vejam, esse é o esqueleto das regras que a gente precisa implementar. A gente quer fazer a classificação da pessoa de acordo com a idade. Então, primeira coisa, vamos lá. Vamos declarar aqui uma variável do tipo texto que a gente vai chamar de classificação. E classificação é uma variável do tipo texto que vai poder armazenar até 50 caracteres. Vejam agora, se a idade é de até 12 anos, é uma criança. Então, vamos colocar, se a idade for menor ou igual a 12, o que eu vou fazer? Eu vou guardar nessa minha variável classificação o texto criança. Certo? Vejam, essa é a primeira regra. Agora, se a idade está entre 13 e 17, então vamos lá. Se a gente cair em um else, logo depois desse if, eu sei que a idade é maior do que 12 anos. Então não preciso colocar se a idade for maior do que 12, se a idade for maior ou igual a 13 e menor que 17. Não, se eu cair aqui, eu já sei que a idade é maior do que 12 e eu vou testar só o seguinte: se a idade for menor do que 17. Por quê? Porque ao cair nesse else, o meu programa ele já sabe que a idade é maior do que 12, então não preciso colocar as duas condições, ok? Vejam só, e aí nesse caso, se a idade for menor do que 17, eu vou guardar na minha classificação adolescente, certo? Entre 13 e 17 anos nós temos um adolescente. E agora, regra seguinte, é a mesma coisa. Se o meu código cair no else aqui, significa que a minha idade ela é maior do que 17. Já podemos assumir isso. Então agora vamos colocar, se a minha idade for menor ou igual a 25, o que eu tenho? Eu tenho que a minha classificação é jovem. Então vejam lá, classificação vai ser jovem. Continuando as nossas regras, vejam, se essa condição não for verdadeira, veja, ele vai olhando lá de cima, a idade é menor ou igual a 12, se for falso, vejam, eu sei que a idade é maior do que 12 e eu pergunto, ela é menor ou igual a 17? Se isso aqui for falso, eu já sei que a idade é maior do que 17. E aí eu pergunto, essa idade é menor ou igual a 25? Se for falso, eu sei que a idade é maior do que 25. E vejam, aí eu caio aqui e coloco a regra seguinte. Eu sigo a mesma ideia e coloco se a idade for menor ou igual a 59, então vamos colocar aqui que a classificação é adulto. Então vamos guardar dentro da variável classificação o texto adulto. E finalmente, vejam, se a idade ela for maior do que 59, ou seja, se ela for 60 ou qualquer coisa acima desse valor, eu vou cair nesse else. Eu nem preciso colocar uma condição aqui, certo? Por quê? Porque essa é a última regra. Se nenhuma das regras anteriores for verdadeira, eu vou cair nessa última regra, aonde a classificação vai ser idoso. Então vamos lá. Classificação vai ser idoso. Certo?
E aí, depois desse conjunto de ifs aqui, uma estrutura de if alinhado, depois disso executar, nós vamos ter na variável classificação a classificação da pessoa de acordo com a idade que foi recebida. E aí nós simplesmente mostramos aqui com o comando printf qual é essa classificação. Então vamos lá, classificação dessa pessoa vai ser porcentagem S para mostrar o valor da minha variável que foi calculado de acordo com esse conjunto de ifs acima, certo? Vamos lá. Importante, como a gente está usando strcopy, a gente precisa colocar um include aqui, e esse include vai ser string.h, certo? Vamos voltar agora para a função main. Vamos escrever a função main. O que a função main vai fazer? A minha função main vai solicitar o ano de nascimento, certo? Como é que a gente solicita o ano de nascimento? A gente declara uma variável ano de nascimento, usamos um comando printf para solicitar o ano de nascimento, mostrar uma mensagem na tela, e um comando scanf para efetivamente ler o ano de nascimento. Vejamos, agora a gente precisa solicitar para o usuário o ano atual. Como é que a gente solicita um ano atual? Da seguinte maneira. Vejam, a gente declara uma variável ano atual, usa um comando printf, entre com o ano atual, e um comando scanf para ler um valor para essa minha variável ano atual, certo? Então vamos lá, vamos agora usar as nossas funções. Eu quero saber qual é a idade da pessoa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a minha função apresenta idade. Eu sei que se eu chamasse a minha função apresenta idade, passando o ano de nascimento e o ano atual, ela vai calcular a idade da pessoa, ok? E vai retornar a idade dessa pessoa. Além disso, essa minha função vai mostrar essa idade na tela, certo? E ela se chama então apresenta idade justamente por isso. Ela apresenta a idade e ao mesmo tempo ela está retornando a idade calculada a partir do ano de nascimento e o ano atual, certo? Feito isso, vejam, eu vou chamar a minha função obtém classificação, passando a idade para saber aí então qual é a classificação da pessoa de acordo com essa idade que foi calculada. Vamos lá? Vamos tentar compilar esse programa para ver se tem algum erro. Vejam, mais uma vez nós temos um erro com classificão. Eu acho que eu gosto de escrever classificão. Sempre cometo esse erro. Vamos lá, vamos tentar compilar de novo. Mais uma vez classificão. Vamos salvar, compilar novamente. Mais outra vez. Vamos compilar. Obtém classificação. Não é possível. Pela quarta vez. É a última, né? Vamos lá, agora foi. Vamos executar o programa. Certo? Entre com o ano de nascimento. Por exemplo, eu nasci em 1977. Estamos em 2020. Então aqui está falando que eu tenho 43 anos de idade e eu sou adulto. Perfeito, vamos lá. Vamos imaginar agora, por exemplo, uma pessoa que nasceu em 2011, certo? Estamos em 2020, essa pessoa tem 9 anos de idade e é uma criança, ok? Bom, vocês podem tentar executar esse programa com outros valores, ok? Vocês podem também executar esse programa usando a execução passo a passo. Recomendo vocês a colocar, por exemplo, um breakpoint aqui, ó, e executa esse programa e vai acompanhando o valor das variáveis. Vejam aonde o programa entra, aonde ele está
fazendo a classificação, como é que ele está fazendo, ok? Fica aí esse exercício para vocês fazerem em casa, certo? Bom, esse foi então o terceiro exercício da aula 7 e com isso nós estamos finalizando os exercícios dessa nossa aula. Eu espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre a programação em C com essa nossa videoaula e espero que as informações que a gente passou aqui possam ser úteis para que você se torne um programador ainda melhor. Muito bem, obrigado por assistir esse vídeo, obrigado por chegar até aqui, bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Te vejo lá!